quê, pastor? Porque ele deixou uma mensagem. Aleluia, ele deixou uma ordem. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado, porque não crê, aleluia, no nome do unigênito do Pai, do Filho do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o batismo, aleluia, é um mandamento do Senhor, porque ele, aleluia, através do batismo, a pessoa é incorporada, aleluia, no corpo de Cristo. Passa a fazer parte da aliança, da nova aliança no sangue de Jesus. Quando Jesus, aleluia, ele institui a Santa Ceia, ele diz: olha, este é o meu corpo, aleluia. Depois ele diz: este é o meu sangue, que é o sangue da nova aliança. Louvado seja. E para fazer parte do corpo e do sangue de Jesus precisa passar pelo batismo. Então no batismo Jesus se identifica com o homem, porque ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Mas aleluia, no deserto, quando ele é impelido pelo Espírito para ser tentado pelo inimigo, é ali que Jesus Cristo prova que ele pode salvar a todo aquele que nele crê. Por quê? Porque é lá no deserto que ele vence o maior inimigo que nós temos, que é aleluia, o diabo. Foi no deserto que Jesus Cristo venceu a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O importante que eu gostaria de trazer aos irmãos, que o Senhor colocou no meu coração: nós estamos num período festivo, aleluia, mas é num período festivo que nós enfrentamos também muitas tentações, porque a palavra do Senhor, ela não nos engana. Jesus estava cheio do Espírito Santo, ele estava na plenitude do Espírito, ele estava agradando ao Pai. Deus testifica: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Mas apesar de tudo isso, aleluia, ele não estava salvo, louvado seja o nome do Senhor, de passar por tentações e tribulações. E esta é a realidade também do cristão. Podemos estar cheios do Espírito Santo, podemos estar agradando ao Pai, mas isto não é garantia de uma vida fácil e nem um salvo-conduto para comodidade, porque nós precisamos entender que estamos no meio de uma batalha espiritual. Aleluia. E o profeta Amós diz: levantai-vos e andai, porque não é aqui o lugar do vosso descanso, por causa da corrupção que destrói e destrói grandemente. Aqui não é o lugar do descanso do cristão, aqui é um campo de batalha, mas nós podemos descansar em Deus, que Jesus Cristo venceu, e por Ele nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que nós vemos no texto, que foi o próprio Espírito Santo quem impeliu Jesus para ir ao deserto, a fim de ser tentado. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz que o Espírito o impele, e esta palavra, aleluia, no grego significa que enche Jesus de uma grande urgência, que move Jesus para este fim, para esta finalidade. Havia um propósito de Deus de encaminhar Jesus para ser tentado no deserto. E o propósito desta batalha espiritual, qual era? Era para que Jesus não apenas tivesse a natureza humana, mas também tivesse a experiência humana. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, pastor? Aleluia. Para que ele fosse o nosso modelo. E mais do que isto, para que ele fosse o nosso refúgio e o nosso consolador. Louvado seja o nome do Senhor. O escritor aos Hebreus, no capítulos 2 e 4, ele vai nos dizer, aleluia, que convinha que Jesus Cristo em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados.
Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele foi tentado, aleluia, como eu e você, para que nós pudéssemos para que nós pudéssemos nos achegar a Ele, e Ele ter misericórdia e nos socorrer no momento da nossa tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós somos tentados, Ele já foi primeiro em todas as coisas. Ele sabe qual é o nosso sentimento. Ele sabe qual é, aleluia, a nossa dificuldade. E como Ele foi tentado primeiro, Ele tem o poder, aleluia, de nos dar a vitória que nós precisamos no momento da tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já falei para os irmãos que a melhor coisa que tem é passar por um médico que já ficou doente. Aleluia, porque Ele sabe qual é a dor do enfermo, aleluia, e Ele tem misericórdia. É o que diz o texto aqui, porque Ele foi tentado em todas as coisas, aleluia, Ele é misericordioso, aleluia, para nos ajudar no momento em que nós precisamos. Por isso que o salmista Davi, ele declarou, aleluia, o nosso Senhor é socorro bem presente, aleluia, no momento da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Através da tentação de Jesus, nós entendemos que Deus, aleluia, tem um único Filho sem pecado, Jesus Cristo, aleluia. E todos aqueles que aceitaram a Jesus se tornaram filhos de Deus. Somos pecadores, mas todos nós somos tentados como Jesus foi tentado. Ninguém vai passar por esta vida, aleluia, sem passar por momentos de tentação. E quem é o tentador? Louvado seja o nome do Senhor. O texto vai nos dizer, aleluia, que Satanás, aleluia, é o tentador. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás, irmãos, é uma palavra grega que significa adversário. Diabo é uma palavra hebraica que significa adversário, opositor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui o texto nos informa que Jesus Cristo esteve ali no deserto durante o dia sendo tentado por Satanás. Portanto, Satanás não é um ser mítico, não é um ser lendário, não é uma ideia de homens, aleluia, não é uma energia negativa, não. A Bíblia Sagrada vai nos informar que ele é um anjo caído, que ele, aleluia, outrora esteve diante de Deus, adorando a Deus, mas deixou que a arrogância, que a soberba entrasse no seu coração. Aleluia, Ezequiel 14, Isaías 28, vai nos informar que a iniquidade se achou no seu coração no dia em que ele disse: eu vou ser igual a Deus, vou colocar no trono acima de Deus, aleluia. E porque a iniquidade entrou no seu coração, ele foi, aleluia, expulso dos céus. Apocalipse vai nos informar, aleluia, que uma terça parte dos anjos, aleluia, foi expulsa juntamente com ele. Ele conseguiu contaminar uma terça parte dos anjos do céu, e juntamente com Satanás eles foram expulsos de lá. Jesus, aleluia, em Lucas, no capítulo 19, vai nos dizer que Jesus diz assim: eu via Satanás como um raio cair do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi lançado aqui nesta terra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, com uma terça parte dos anjos dos céus, e se tornaram seres malignos, se tornaram, aleluia, perversos, mentirosos. Jesus disse, aleluia, em João, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse que ele veio para desfazer as obras, aleluia, do diabo. E quando o diabo, aleluia, foi lançado aqui, louvado seja o nome do Senhor, ele anda e passeia pela terra, e ele ruge como leão buscando a quem possa tragar. Na Bíblia Sagrada ele é colocado como antiga serpente que enganou a Eva e Adão no jardim,
como o dragão vermelho, como o destruidor, o Deus deste século, que cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Aleluia, o príncipe da potestade dos ares, aleluia, que quer impedir, aleluia, que as nossas orações cheguem aos céus e que as bênçãos de Deus cheguem até nós, como na oração de Daniel. É o espírito que opera nos filhos da desobediência, portanto é um ser maligno, perverso. Jesus disse que todo aquele que mente, aleluia, se faz igual ao diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Louvado seja o nome do Senhor. É este ser maligno, aleluia, que sem trégua vai tentar a Jesus durante 40 dias, por todos os meios, aleluia. Da mesma forma, aleluia, ele se opõe a tudo aquilo que adora a Deus. Ele se opõe, aleluia, a todos aqueles que querem servir a Deus. E da mesma forma, ele vai procurar, aleluia, tentar a mim e a você, para nos tirar do caminho, aleluia, da direção dos céus, para nos tirar do propósito que Deus tem, aleluia, para realizar na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o propósito desse ser, de acordo com a Bíblia Sagrada, é perseguir, aleluia, ao Filho de Deus e também a sua noiva, a igreja de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos uma certeza, que nós não precisamos temê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero aqui elogiar nada a respeito dele, eu só estou falando que ele existe. Aleluia, da onde ele veio, o que ele faz, como diz a Bíblia Sagrada, mas nós não precisamos temê-lo, sabe por quê? Porque Jesus o venceu no deserto, e Jesus o venceu na cruz, e através de Jesus nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Foi ele quem tentou Adão e Eva aleluia, no jardim, e os levou a pecar, mas no deserto, louvado seja o nome do Senhor, o segundo Adão, Jesus Cristo, o venceu, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus. E como Jesus venceu a tentação do tentador, aleluia, Marcos é um relato bastante sucinto, aleluia, a respeito deste episódio. Mas se nós formos ler lá em Mateus no capítulo 4, em Lucas no capítulo 4, aleluia, nós vamos ver que a tentação de Jesus, aleluia, foi mais ou menos, aleluia, resumidamente em 3 investidas de Satanás. Na primeira investida, aleluia, ele vai apelar para as necessidades físicas de Jesus. Jesus estava jejuando há 40 dias, e ele teve fome, diz o texto de Mateus. Aleluia, então o diabo se aproxima de Jesus, aleluia, e verifica que ele está debilitado, e que ele está com fome. E quando a pessoa está com fome, irmãos, ela é capaz de fazer quase tudo. Nós vemos textos no Velho Testamento de quando uma cidade era sitiada e as pessoas estavam com fome, elas faziam coisas terríveis. Aleluia, há um relato de 2 mães que acertam entre elas de matar os filhos para comer por causa da fome. A fome, aleluia, leva as pessoas à loucura. Nós temos relatos nos meios jurídicos, pessoas que naufragaram, estavam no bote, não tinham o que comer, o que beber e chegaram a matar alguém para que pudesse saciar a fome. Jesus estava com fome. Louvado seja, nesse momento de fraqueza, Satanás se aproxima e Satanás propõe a Jesus, aleluia, olha, se você é o Filho de Deus, transforme, aleluia, estas pedras em pães. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás propõe que Jesus, pelo seu próprio poder, possa satisfazer a sua necessidade, ou seja, fazer uma coisa boa de um modo errado, mitigando a sua fome, atendendo à voz do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que ele opera. Aleluia, ele vem quando você está em necessidade, e ele diz, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, aleluia, você pode encurtar o caminho. Se você é o filho, aleluia, de Deus, como que ele te deixa passar por isso? Ele começa a querer colocar dúvida, aleluia, se nós somos filhos de Deus, se Deus é bom,
Aleluia, se Deus é provedor, aleluia, por que que Ele está deixando você passar por esta situação? Você pode fazer alguma coisa, você pode, aleluia, atender a sua necessidade, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, mas Jesus, aleluia, Ele não, aleluia, veio para fazer a vontade do diabo, mas Ele veio para fazer a vontade do Pai, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero declarar esta noite, que você também não foi chamado, aleluia, para dar ouvidos à voz do inimigo, chamado para dar ouvido à voz do Pai, e através dele, ser mais do que vencedor, louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, aleluia, através da palavra diz, aleluia, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, o que eu preciso é ouvir a voz do Senhor, porque Ele é, aleluia, o meu bom pastor. Aleluia, o Salmo número 23, o salmista vai declarar: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu tenho falta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem o que eu preciso. Ele é provedor. E no tempo certo, a sua destra resplandecerá sobre a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Rejeite a tentação. Não faça aquilo que o inimigo coloca na sua vida, coloca no seu ouvido, coloca na sua mente. Aleluia, parece uma coisa boa, mas você não foi chamado para ouvi-lo. Você foi consagrado para ouvir o que sai da boca de Deus. Porque a palavra do Senhor é pura, aleluia, porque a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda tentação de Jesus, aleluia, foi a tentação apelando para o seu orgulho espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O texto de Mateus vai nos dizer que o diabo o leva até o pináculo do templo em Jerusalém, uma construção muito alta. E ele diz: olha, na Bíblia está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para que te guardem, para que não tropeces em nenhuma pedra. Portanto, você pode se lançar daqui, aleluia, que eles vão, aleluia, te amparar, que o Senhor vai mandar que os anjos te amparem, apelando para o orgulho espiritual de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas que o diabo também, aleluia, quer aguçar o nosso orgulho espiritual. Se você, aleluia, é filho de Deus, Ele vai te guardar em todas as coisas. Você pode, aleluia, ir por este caminho. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor vai te guardar e vai te proteger. Louvado seja o nome da... Nada de ruim vai acontecer com você. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, que os anjos vão te guardar e nada vai acontecer com você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas Jesus responde pela palavra, aleluia, dizendo para, aleluia, para o tentador. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 4, ele responde pela palavra, aleluia, disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou aqui para tentar a Deus, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Aleluia, eu não vou me colocar numa situação, aleluia, e apelar para Deus: Deus, eu sou teu filho, aleluia, então me socorre, aleluia, porque eu decidi entrar nessa situação. Antes de entrar na situação, eu preciso perguntar para Deus: Deus, eu posso fazer? Deus, aleluia, é da tua vontade, aleluia, porque nós viemos aqui para fazer a vontade de Deus, e não para que Ele faça a nossa vontade. Tem muita gente querendo inverter, aleluia, as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente querendo que Deus faça a sua vontade, mas Ele não quer fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus disse, aleluia, eu não vim aqui para tentar a Deus, eu vim aqui para cumprir a vontade de Deus. No jardim do Getsêmani, aleluia, Ele diz isso: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda nesta noite, não tente a Deus, submeta-se à vontade dEle, porque Ele é o Criador, nós somos as criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira tentação de Jesus, o diabo apela para a ambição de Jesus.
e para o amor ao poder, porque ele percebe que Jesus está focado no reino de Deus. Aleluia. Na terceira tentação, diz o texto que o diabo leva para um alto monte, e nesse alto monte ele passa diante de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Ele passa diante de Jesus, aleluia, todos os reinos do mundo e toda a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz para Jesus: olha, aleluia. E ele diz para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O diabo está aqui oferecendo para Jesus um reino sem a cruz, desde que ele adorasse ao diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas ofertas nós temos recebido assim: olha, se você me adorar, eu vou abrir a porta. Aleluia. Se você fizer a minha vontade, aleluia, eu vou te prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou te dar poder, vou te dar fama, vou te dar riqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus não veio atrás de fama, Jesus não veio atrás de poder temporal. Aleluia. Ele responde para Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto, só a Ele servirás. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meu irmão, o que deve estar no meu e no teu coração é este sentimento que havia em Cristo, aleluia, de que Ele veio para apenas adorar a Deus e servir a Deus e fazer a vontade de Deus, e não à procura de fama, de riqueza ou de ambição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Existe um evangelho que está sendo pregado aí por hoje, aleluia, dizendo: venha para Jesus e você será rico e famoso. Aleluia. Depois que eu entrei num determinado lugar, eu tenho 2 empresas, quantos carros, quantas casas, aleluia, e as pessoas estão procurando isto, aleluia, a glória deste mundo, mas aleluia, que a tentação, exatamente como a terceira tentação do tentador contra Jesus, mas a resposta de Jesus é esta: somente a Deus servirás e somente a Ele prestarás culto. Nós fomos criados para adorar a Deus. Porque em Mateus no capítulo 6, versículo 33 está escrito, aleluia: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Quando nós buscamos a Deus, Deus sabe o que nós precisamos, e como um Pai amoroso, Ele vai nos conceder o que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós percebemos aqui na tentação de Jesus, quais foram as circunstâncias da tentação? A tentação se deu no deserto, aleluia, no deserto de Jericó. Era um lugar, aleluia, de desolação, um lugar de solidão. E é interessante, meus irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que os grandes homens, eles caíram não em lugares públicos, não em momentos, aleluia, em que estavam rodeados de muitas pessoas, mas caíram na arena da solidão, nos bastidores dos lugares secretos, num lugar deserto. Porque o deserto é o lugar das nossas maiores provas, mas também é o lugar das nossas maiores vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. O deserto é o campo de treinamento de Deus. É quando você está sozinho, aleluia, quando ninguém vê, aleluia, ali que Ele vai te tentar. E é ali que você deve vencê-lo, aleluia, através da palavra e através, aleluia, da força do Espírito Santo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos também que a outra circunstância a respeito da tentação, aleluia, é que Jesus, ele permanece no deserto durante 40 dias. E esse número 40, irmãos, na Bíblia, é o número da provação. É o período de tempo da provação do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Se os irmãos repararem, o dilúvio dias, está lá em Gênesis 7:12. O jejum de Moisés no Sinai durou 40 dias. A caminhada de Elias até Horebe durou 40 dias. Israel permaneceu no deserto durante 40 anos. Jesus foi tentado por Satanás no deserto durante 40 dias. Portanto, é o tempo da provação.
Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer é aquela palavra que Jesus disse para uma igreja em Apocalipse, aleluia, que o tempo da provação tem um limite, aleluia, não é para a vida toda. Louvado seja, só um período de tempo, aleluia, que você deve, aleluia, resistir às investidas do diabo, porque depois que ela passar, a vitória do Senhor chegará, e os anjos de Deus vão servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Depois da provação dos 40 anos no deserto, aleluia, Israel entrou numa terra que mana leite e mel. Aleluia, depois de 40 dias jejuando no Monte Sinai, o rosto de Moisés resplandecia a glória do Senhor. Depois do período da tentação, da provação, Deus tem vitória para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa que nós podemos ver, aleluia, que ele estava no deserto, num período de provação, e ele estava sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, quando estava no Jordão, estava cercado de pessoas, aleluia, mas quando ele foi para o deserto, ele foi sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Não se assuste, meu irmão, aleluia, se você se encontrar sozinho no momento da provação, aleluia, não reclame, se você não tem ninguém do seu lado, aleluia, para nesse momento te ajudar, porque há provações na vida do cristão, que ele tem de passar sozinho. É ele e Deus e ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tenha bom ânimo, aleluia, porque Jesus disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez, aleluia, você não vai ter a companhia do seu pai ou de um amigo para te dar uma palavra encorajadora, mas você pode ter certeza que o nosso Deus estará contigo para te, aleluia, sustentar e para te dar o escape, porque a palavra do Senhor nos diz que não veio sobre vós tentação senão humana, mas com a tentação vem também o escape da parte do Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para encerrar, aleluia, que além das condições daquele lugar, Jesus passou por fome, aleluia, as suas forças ficaram debilitadas, mas mais do que isso, o texto nos diz: ele ali esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele tempo, naquele deserto de Jericó, havia hienas, lobos, serpentes, chacais, panteras, leões, ursos. Jesus estava sozinho. Era um cenário de abandono e de perigo. Aleluia, era um cenário totalmente diferente daquele do paraíso. No paraíso onde estava Adão e Eva não havia perigo, os animais eram dóceis. Aleluia, eles se sentiam confortáveis, mas onde Jesus estava, havia perigo à sua vida. Aleluia, o diabo queria na verdade colocar no coração de Jesus medo, pelas coisas que estavam ao seu redor. Aleluia, glória a Deus. Sabe que o inimigo muitas vezes quer colocar medo no meu e no teu coração para te paralisar, para nos paralisar, para nos impedir de caminhar em direção àquilo que Deus tem para a nossa vida. Aleluia, quando a pessoa está com medo das feras, ela não sai do lugar, ela não caminha, ela não progride. Louvado seja, porque ela tem medo do que pode vir lhe atacar. Mas nesta noite Deus está falando para você, aleluia, aleluia, 1000 cairão no teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque você está escondido no esconderijo do Altíssimo, aleluia, e à sombra do Onipotente você poderá descansar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das palavras, das expressões que Jesus mais usava, aleluia, sabe qual era? Não temas. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo, aleluia, eu estou contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa expressão não temas, ela existe na Bíblia Sagrada, sabe quantas vezes? 365 vezes na Bíblia Sagrada está escrito: não temas. Você pode pegar para cada dia do ano esta palavra: não
temas, eu estou contigo. Não temas feras, porque o Senhor é contigo. Aleluia, por onde você andar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, aleluia, o propósito da tentação. E com isto aqui eu quero encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito da tentação, Deus não colocou Jesus à prova para ver se ele estava pronto, não. Foi para mostrar que ele estava pronto para realizar a sua missão. Aleluia. Do ângulo de Deus, irmãos, a tentação não é para nos fazer cair, mas é para nos fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele foi tentado para provar a sua perfeita humanidade. Ele foi tentado para ser o nosso exemplo. E ele foi tentado para derrotar o diabo. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelista Marcos, ele nos mostra um rei vitorioso sobre a natureza, que diz para o vento e o mar: aquieta-te mar, aleluia, acalma-te vento, aleluia. Ele é um rei vitorioso sobre as enfermidades, que tem poder, aleluia, para curar qualquer enfermidade. E ele é um rei vitorioso sobre a morte, que disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E ele é um rei vitorioso sobre o diabo, aleluia, porque ele venceu o diabo no deserto, e ele venceu, aleluia, na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer para os irmãos e encerrar esta noite: aleluia, Deus tem vitória para mim, para você, sobre a tentação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E como que nós podemos vencer a tentação? Através de um caráter santo. O apóstolo Pedro nos diz: sede santos como ele é santo. Colossenses vai nos dizer, aleluia, se vocês são nascidos de Deus, aleluia, pensai nas coisas que são de cima. Louvado seja o nome do Senhor. Alimentai as vossas almas, alimentai as vossas mentes, aleluia, com aquilo que vem de Deus, aleluia, através da sua palavra. Tenha uma resolução determinada de fazer a vontade do Senhor. Daniel capítulo 1, versículo 8 vai nos dizer que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Ele colocou uma resolução, ele tomou uma decisão: eu não vou me contaminar com este mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E o apóstolo Tiago nos traz uma promessa. Em Tiago 4:7 ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe por que Jesus venceu a tentação? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Todas as vezes que o inimigo se aproximava, ele citava a palavra. E é interessante que numa das vezes que o diabo se aproxima, ele distorce a palavra. Não está escrito assim, Jesus? Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para que te guardem, a fim de que não tropeces em nenhuma pedra. Da mesma forma que ele se aproxima de Eva e ele distorce a palavra de Deus, dizendo: olha, não foi assim que Deus disse? Se vocês comerem de alguma coisa, vão ser iguais a ele. Aleluia. Então o diabo muitas vezes quer distorcer a palavra, mas Jesus conhecia a palavra assim como ela é. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você precisa conhecer a palavra de Deus a fim de vencer as tentações. Aleluia. Jesus disse: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aleluia. Mas Jesus disse para Josué, Deus disse para Josué: Josué, medita nesta lei de dia e de noite, pois assim farás prosperar o teu caminho, e aonde você colocar a planta dos seus pés, te será dado. Você vai vencer através do conhecimento da palavra. Ela precisa abundar a sua mente, ela precisa abundar o seu coração. Colossenses vai nos dizer, aleluia, que a palavra de Cristo habite abundantemente em vós. Coma a palavra de manhã, coma a palavra ao meio-dia, coma a palavra à noite. Ela vai alimentar o teu espírito e vai te fortalecer para vencer todas as tentações, através da palavra do Senhor. E o texto termina dizendo que depois que ele resiste ao diabo,
os anjos vêm e o servem. Glórias sejam dadas. Os anjos vêm e trazem o que Jesus precisava naquele momento. Traz a providência de Deus para a vida de Jesus naquele momento. Deus está dizendo através da sua palavra esta noite: resista através da palavra, porque os anjos de Deus vão prover, aleluia, o que você precisa. O que angustia o seu coração, aleluia, o que tira a paz da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece e Ele já ordenou anjos para trazerem a resposta da sua oração. Desde que você vença o inimigo, resista a ele, ele vai fugir e os anjos de Deus vão servi-lo ali, trazendo para você a providência que nós precisamos. Que Deus em Cristo nos abençoe, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta palavra maravilhosa. Agora nós vamos estar com a nossa irmã Helene. Ela vai louvar ao Senhor para nós recolhermos dízimos e oferta para a casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Dê com alegria. Abre o seu coração para ofertar na casa do Pai. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu vou louvar o Senhor com um hino, é bastante conhecido, peço que a igreja me ajude. Eu convido a igreja a se colocar em pé, que nós vamos orar pelos dízimos e pelos dizimistas e ofertantes desta noite. Amém? E eu quero convidar a missionária Roseli para vir até o púlpito. Ela vai estar levantando um clamor em favor da nossa irmã Aline, que está com dores nas pernas, e o Djalma, distúrbio de personalidade. Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti mais uma vez, apresentando, Senhor, a cada um dos Teus filhos, que nesta noite ofertaram na sua casa, dizimaram na sua casa. Senhor, meu Deus, eu quero te pedir nesta noite, visita cada um deles, Senhor, abençoando, Senhor, meu Deus, o seu lar, abençoando, Senhor, a sua família, Senhor, meu Deus, repreendendo das suas vidas todo devorador, repreendendo das suas vidas todo migrador, o cortador. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora, dê prosperidade, Senhor, a vida dos teus filhos que ofertaram. Senhor, também sei que tem pessoas aqui que seu coração arde quando passa, Senhor, porque eles não podem, Senhor Jesus, ofertar, porque está desempregado. Mas eu conheço um Deus todo-poderoso que abre porta de emprego, Alabashuri Andaraia, porque tu és Alabashuri Andaraia, Deus de todas as coisas. Pai, tu pode nesta noite abrir porta de emprego. Tem pessoas que já estão desesperançadas, Senhor meu Deus, mas nesta noite tu pode mudar o rumo, tu pode mudar, Senhor meu Deus, o rumo dessa história e abrir uma porta. Pai, eu te peço nesta noite, toca no coração do teu servo. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Irmão, com a paz do Senhor, já foi dito os nomes. E o Senhor, Ele conhece melhor do que nós. No profundo do escondido, Deus conhece. Então nós temos só que interceder, porque o impossível o Senhor fará. Amém, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos diante de Ti nesta hora. Deus, Tu é médico por excelência. Jesus, a palavra diz, Senhor, curarão os enfermos e serão curados. Pai, aqui está a sua serva, Senhor amado. Jesus, Tu é escolhida, Pai. Então, Senhor, como foi a Tua palavra, Senhor, que nós temos que, Senhor, às vezes tentados, Senhor, machucados, feridos, mas a Tua palavra diz que 1000 cairão ao Teu lado, 10.000 à Tua direita, não será atingido. Senhor amado, agora, Senhor amado, Tu é médico e Tu estás presente. Tu pode entrar agora, Senhor, no ser da alma, do coração. Senhor, tira a aflição, tira, Senhor, toda enfermidade. Vai repreendendo toda
retirando, Senhor, todo o mal na circulação agora, porque Tu é Deus, Pai. Tu pode fazer o que nós não podemos, e nós estamos aqui como vaso, intercedendo, Senhor, colocando, Senhor, nas Tuas mãos, porque o impossível para Ti, porque o possível, Senhor, eu tenho certeza que ela já fez. Ela já procurou os médicos na terra, agora está colocando nos médicos dos médicos, e nós estamos aqui, Senhor, intercedendo, e todo mal que sui agora, toda enfermidade, toda obra maligna, toda obra que veio sobre a vida dela, toda saúde que veio, Senhor, atacando, Senhor, essa enfermidade agora maléfica, eu repreendo no poder da oração, em nome de Jesus, e não volte mais. Senhor, também visita, Senhor, esteja aí, Senhor, eu não sei quem é, Senhor, mas Tu conhece. Entra, Pai, na mente. Se é o mundo espiritual, Senhor, é para Ti, Senhor. Tu é Deus de longe, Deus de perto. Visita onde quer que Ele esteja, Senhor, e receba, Senhor, a cura por libertação, Senhor, desta enfermidade. E nós vamos ter notícia, porque Tu é além da medicina, Pai. E assim nós entregamos nas Tuas mãos para todos sempre. Amém. Todo mundo concorda com esta oração? Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que aquele que não tomou ceia ontem, aqui no lado da nossa cidade, os obreiros vão estar distribuindo a ceia. Amém? Nós já estamos terminando. Glória a Deus. Aqui nos avisos da semana. Terça-feira, às 8 horas. Oração em jejum, às 19h15, culto da palavra. Quarta-feira, às 14 horas, tarde da libertação. Às 19h30, ensaio Mulheres Preciosas. Às 19h30, escola de música. Às quinta-feira, às 19h15, culto da vitória. Por esta causa me coloco de joelho. É a penúltima quinta-feira, viu, irmãos? Quarta-feira não tem ensaio. Esqueci de falar para o nosso sonoplasta, me perdoa. É a nossa confraternização. Nós estaremos aqui 7h15, 7h30. Nós estamos aqui. Para aqueles que não sabem aonde vai ser, as irmãs do grupo estarão se confraternizando numa pizzaria aí. Amém? Tá. Sábado, às 19h15, culto com a igreja na direção de Ministério Mulheres Preciosas. Amém? Domingo, 8h30, Escola Bíblica Dominical. Às 18h45, celebração com a família. Domingo nós teremos o culto de Natal. Amém, irmãos? Glória a Deus, porque Natal vai ser na semana. Não, é no outro. Hoje na cantina, croissant, 4 queijos e lombinho. Está saindo quentinho. Então não deixa de visitar a cantina. Amém? Vamos orar para terminar. Glória a Deus. Querido Pai, estamos aqui diante de Ti, agradecendo por este culto tão maravilhoso. Senhor, meu Deus, que Tu venha abençoar a cada um dos Teus servos. Nós sabemos que nesta noite Tu operou maravilha, que através da palavra Tu fez milagre, através da palavra, Senhor, Tu mudou, Senhor, meu Deus, visão, através da palavra, Senhor, Tu mudou pensamento. Agora, Senhor Jesus, eu quero Te pedir, leve em paz para os seus lares cada um dos Teus servos, e que eles possam, Senhor, meu Deus, chegar com posse de vitória. Pai, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Faça assim com as suas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a amada igreja, e que todos digam